Deus que salvou Jonas de um grande peixe e Daniel da cova dos leões, comigo sempre estará, da minha vida cuidar. No dilúvio teve compaixão de Noé e sempre esteve com Sansão. Eu sei que sempre vou contar com Deus a me cuidar. Deus é bom, pronto está pra me guiar. Deus é bom, o meu Deus é bom. Deus mandou Moisés falar com Faraó e fez Davi vencer um leão. Comigo sempre estará, da minha vida cuidar. Ajudou sim Josué a guerrear, na terra prometida entrar. Eu sei que sempre vou contar com Deus a me cuidar. Deus é bom, pronto está pra me guiar. Deus é bom, o meu Deus é bom. Meu Deus é bom, meu Deus é bom. Minha amada querida irmã, meu amado querido irmão, graça e paz do nosso Senhor e Salvador, mais uma vez estamos aqui para mais um episódio do canal Graça e Memória, cantando e contando as Escrituras. Eu sou Tiago Tardim, um santo pecador, e você está nesse canal, por isso curta, comenta, compartilha, se inscreva. Só olhar aí aqui embaixo no final do vídeo para você se inscrever e também aproveitar e clicar para ver os vídeos anteriores, para poder compartilhar e ser bênção na vida de mais pessoas. E como vocês puderam ver, hoje estamos em um outro ambiente e desde já quero agradecer de antemão a liderança do pessoal do seminário a qual eu faço parte, como muitos já sabem, o Seminário Teológico Presbiteriano Reverendo Denuel Nicodemos Heller, aqui em Belo Horizonte. Estou usando aqui o espaço da nossa capela e contando também com a ajuda do professor de música e de coral, presbítero Eliezer, iniciando o episódio dessa semana com esse jazz muito bacana, que eu espero que você tenha gostado. Meu Deus cuidará, falando sobre muitos personagens das Escrituras, e muitos dos que foram colocados e cantados nessa música, Meu Deus Cuidará, de Joseph Martin, são parte de um grupo que, embora são personagens do Antigo Testamento, nós veremos que há um texto no Novo Testamento, pelo autor aos Hebreus, no capítulo 11, muito conhecido dos irmãos, como o capítulo dos heróis da fé, onde muitos desses heróis da fé foram contemplados nesse jazz, e é por isso que eu convido você para que abra sua Bíblia comigo no livro de Hebreus, capítulo 11. Não estarei lendo o capítulo todo, fica aí essa dica e indicação de leitura para vocês aí de casa, mas eu gostaria de pegar apenas os versos que tratam dos heróis da fé em que nós cantamos agora. Por isso, acompanhe comigo a leitura no capítulo 11 de Hebreus. Iniciaremos no verso 7, em que diz que, pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Agora, avançando um pouco mais, nos versos 23 a 30, pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão.
Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todo. Agora falando sobre o contexto do qual Josué faz parte. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. E no verso 32, e que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que é a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza, tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. E o texto segue e prossegue. Então percebam, meus irmãos, aqui nós temos a chamada galeria dos heróis da fé. Agora, o que eu quero deixar bem claro para você, querida e querido irmão, é que o objetivo tanto do autor que fez essa música, quanto do autor a carta aos Hebreus, não é fazer com que muitas das vezes, como acontece nessa interpretação equivocada, a ideia seja: você tem que ser como Davi, você tem que ser como Sansão, você tem que ser como Moisés, você tem que ser como Noé. A ideia aqui não é essa. Por quê? Porque se Noé não foi morto pelas águas do dilúvio, ele foi imerso pelas águas da bebida ao se embriagar. Se por um lado Moisés é considerado até hoje como um dos maiores líderes para o povo de Israel, esse líder não entrou na terra prometida por conta de uma rebeldia ao maior líder de todos, o próprio Senhor. Sansão, que dizer de Sansão? Na sua força, na sua atitude impetuosa, em que em um dos episódios, demonstrando a força de Sansão, ele pôs fogo em raposas para amedrontar e devastar plantações dos filisteus, povos inimigos de Israel, porém ele não conseguiu vencer a raposa Dalila. E o que dizer de Davi? O matador de gigante, Golias, mas teve um gigante que ele não conseguiu derrotar e foi derrotado por ele, o que resultou no seu adultério com Batseba e a morte encomendada do seu esposo Urias. Então percebam, meus irmãos, cada um dos heróis da fé, tanto aqueles que estão no jazz, na música, como aqueles que dão continuidade ao capítulo, todos eles falharam. Então o objetivo não é que você tem que ser como essas pessoas, mas você tem que ter a fé que essas pessoas tiveram, porque essas pessoas, apesar das suas falhas, apesar dos seus defeitos, apesar dos seus tropeços, elas tinham fé em Cristo Jesus, no Messias que haveria de vir e veio, ou seja, elas tinham fé naquele que é o perfeito Noé, naquele que é o perfeito Moisés, naquele que é o perfeito Josué, naquele que é o perfeito Sansão, o perfeito Davi, e também aquele que ele mesmo falou de si ao falar do sinal de Jonas, e aquele que é o perfeito profeta, pois ele é a palavra de Deus encarnada. Meus irmãos, se tem algo que devemos aprender com os heróis da fé, não é seguirmos a vida deles, mas seguirmos a fé, a confiança que eles tinham. E nessa confiança, apesar dos tormentos, apesar do sacrifício, do martírio, das perdas, dos abandonos, das traições, dos sofrimentos, das torturas, eles triunfaram. Eles alcançaram um galardão, eles alcançaram o cumprimento de uma promessa pela fé naquilo que eles não viram, mas que estavam contemplando com os olhos espirituais. E nisso Deus cuidou deles, e nisso Deus os capacitou, e nisso Deus os habilitou pelo seu Espírito Santo. E hoje nós precisamos ter essa mesma fé no Messias que já veio.
e no qual temos pela sua palavra a plena revelação do perfeito Cristo, e é esse perfeito Cristo que revela perfeitamente o Pai, aquele que cuida de nós, aquele que não nos abandona, e como cantamos repetidas vezes, aquele que é bom, aquele que é bom e aquele que é bom. Se você tem essa fé, e o apóstolo Paulo fala que essa fé não vem de nós, não brota de nós, ela é dom de Deus. Se você recebeu esse dom gracioso, louvado seja o Senhor, você pode dizer que Deus é bom, que Deus cuida de mim, e confiar nisso, independente das dificuldades que você estiver passando. Agora, se esse não é o seu caso, então a minha oração é para que Deus se revele a você pela sua palavra, pelo seu Espírito, para que você então possa ter posse dessa fé, desse dom, e então reconhecer na figura do Filho que Deus é bom, que Deus cuida de nós a cada momento, constantemente e diariamente. Por isso eu quero orar por você, por mim e pelas nossas vidas. Oh Pai, obrigado Senhor, porque nós vemos no Antigo Testamento principalmente a história de homens que a princípio parecem tão distantes de nós, mas o Senhor fez questão de não omitir os seus erros, as suas limitações, para que não viéssemos a idolatrá-los, para que não viéssemos a adorá-los, mas ao contrário, olhar para eles e ver que como eles foram usados e ousados pelo Senhor, e como foram homens e também mulheres de fé, não uma fé qualquer, mas a fé única e exclusivamente no Senhor Jesus, o Messias, aquele que viria, e nós hoje a fé naquele que veio e que pagou o preço para ser o nosso Senhor, para ser o nosso Salvador, para ser o nosso libertador. Aqueles que já possuem essa fé, aumenta-lhes a fé, renova essa fé, encoraja-nos a cada dia mais e mais testificarmos e proclamarmos dessa fé. E aqueles que ainda não possuem, ó Deus, da mesma forma que o Senhor se revelou a nós, revele-se a essas pessoas, para que eles sejam também, ao final, heróis e heroínas da fé, mas não de uma fé qualquer, mas a fé salvífica que só pode vir do Messias, Senhor Jesus, aquele que demonstra e que revela de maneira clara, plena e precisa que o Senhor cuida de nós, que o Senhor é bom, que o Senhor é bom, que o Senhor é bom. Assim eu oro em Cristo Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a minha vida, a nossa vida. Tenham uma ótima semana. Não deixem de ler todo o capítulo 11 e sintam-se desafiados a ler todo o livro da carta aos Hebreus também. Fiquem aí com essa indicação e que Deus abençoe para mais um programa Graça e Memória, cantando e contando as Escrituras.